Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai entender um pouquinho sobre as perspectivas e vamos trabalhar, aprender a construir objetos, de forma simples, utilizando a perspectiva isométrica. Vamos lá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas, e mais especificamente da perspectiva isométrica. A perspectiva é uma forma de nós representarmos num papel, que é um plano, bidimensional, algo que nos dê a impressão de ser tridimensional, ou seja, que dê a impressão de largura, altura e profundidade. Então, ao olharmos um objeto, a gente consegue notar a profundidade e o relevo do mesmo. Então, as partes mais próximas do observador transmitem a sensação de serem maiores do que as partes que estão mais distantes, certo? Então, a forma como a gente olha o objeto, ela dá essa ideia, de tridimensional. A fotografia, por exemplo, ela vai mostrar um objeto da mesma forma como ele é visto pelo olho humano, transmitindo a ideia de esse objeto ter 3 dimensões, apesar de a fotografia ser um objeto bidimensional, e ela dá a ideia de comprimento, largura e altura. O desenho que transmite essa ideia de 3 dimensões é a representação, é a perspectiva. Então, recorre aí a um modo especial de representação gráfica. A perspectiva representa graficamente as 3 dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir essa ideia de profundidade e de relevo que é percebida pelo olho humano. Então, a perspectiva é um modo de representar de forma tridimensional os objetos, ou seja, representá-la em 3 dimensões, com a sua largura, altura e profundidade, e ela pode ser feita de várias maneiras com diferentes resultados que se assemelham de forma mais ou menos, à visão humana. Então, a gente tem aí 3 tipos básicos de perspectiva que a gente pode utilizar para representar os objetos de maneira tridimensional. Nós temos a perspectiva cônica, que é a que tenta chegar mais próximo do que o olho humano consegue observar, A perspectiva cavalheira, que é aquela que a gente desenha de forma natural, a vista frontal, e a gente puxa retas paralelas dessa vista para poder fazer as outras faces e ter essa ideia de tridimensional. E a perspectiva isométrica, que iso vem de igual e métrica vem de medida, ou seja, é a representação, a perspectiva que não representa distorção do objeto, Então, todas as dimensões, tanto de comprimento, de altura e de largura, correspondem às dimensões reais do objeto, ou em escala, dependendo de como que eu estou representando. Então, para essa primeira aula, a gente vai precisar entender a perspectiva isométrica, como ela é construída, e para isso a gente utiliza, os instrumentos, a gente vai utilizar um par de esquadros, um de 30-60 e outro de 45-45 graus, E sempre é importante usar um eixo paralelo fixo, para a gente apoiar o nosso esquadro. E aí, a partir desses instrumentos, a gente vai entender como representar a perspectiva isométrica, tá? Então, o que a gente precisa entender primeiramente para começar a desenhar, essas nossas perspectivas? A gente precisa traçar o eixo isométrico, Então, a perspectiva isométrica é uma representação tridimensional na qual o objeto é situado no sistema de 3 eixos coordenados, que são esses eixos que estão representados aqui, formam um Y entre si, E esses eixos fazem 120 graus entre si, conforme está representado aqui. E como eu já falei, mantém as proporções das dimensões do objeto, Então, nessa perspectiva, eu consigo fazer a proporção de forma adequada.
Então, sempre que eu for representar uma perspectiva isométrica, eu vou utilizar os eixos isométricos para poder servirem de base para mim. Como é que eu traço esses eixos? Eu vou primeiro desenhar uma linha na vertical, usando o meu esquadro, né? Lembrem lá como que a gente faz para traçar linhas verticais e horizontais com o uso do esquadro, né? A gente tem a nossa régua apoiada, a nossa régua fixa apoiada aqui embaixo. Eu venho com o esquadro fazendo um ângulo de 90 graus e desenho a linha vertical. Feita essa linha vertical, eu vou traçar linhas, eu vou utilizar o meu esquadro, né, formando um ângulo aqui de 30 graus com a horizontal. Então, vou pegar o meu esquadro na posição de 30 graus e colocar ele nesse vértice e traçar essa linha aqui. Depois, eu viro o meu esquadro, né, e traço uma linha que vai fazer 30 graus com essa horizontal aqui. Pronto, tracei os meus eixos, o nosso eixo isométrico, né? Então, tá aí, né, a forma de representar. Esses eixos formam 120 graus entre si, certo? 30 graus cada eixo forma com o eixo horizontal, né? E aí aqui tá a representação na vista isométrica, né, de um cubo, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, traço os meus eixos isométricos com o uso dos instrumentos que eu mostrei para vocês. Então, eu apoio a minha régua, né, fixa, que vai ficar aqui, traço esse eixo, traço esse e traço esse outro eixo. Eu posso representar tanto assim, na forma de uma seta, ou na forma de Y, né, do jeito que eu achar melhor. Tá? Depois eu vou usar esses eixos isométricos para marcar as medidas do meu objeto. Então, eu vou marcar aqui a altura, vou marcar aqui a largura e eu vou traçar aqui o comprimento. Depois, traçando retas paralelas a esses eixos, por exemplo, se eu quiser traçar um paralelepípedo, né? Dessa forma aqui. Em perspectiva isométrica, eu vou traçar agora um eixo, né? Uma reta paralela a essa vertical, partindo dessa medida que eu marquei nesse outro eixo. Então, agora eu traço uma reta nessa direção, com 30 graus de inclinação, partindo dessa outra medida que eu marquei nesse eixo aqui. Partindo dessa medida, eu traço uma reta paralela aqui do lado de cá. Partindo dessa daqui, eu traço uma reta paralela do lado de cá. Partindo dessa daqui, eu traço uma paralela de cá. Partindo dessa, eu traço uma paralela do lado de cá. E está representada aí o meu objeto em perspectiva isométrica, né? Se o objeto aí tiver algum rebaixo, eu vou traçar as medidas, né? Representar as medidas desse rebaixo e depois eu vou traçar utilizando retas paralelas, né? Linhas paralelas e vou traçar aí as linhas de rebaixo do meu objeto, por exemplo, nesse caso aqui, só que eu não consigo apagar. Eu não vou conseguir apagar, mas enfim. Aí eu vou traçar as linhas, né, do meu desenho, utilizando aí os paralelos. E depois eu apago essas linhas aqui que ficaram a mais. Deixa eu tentar. Do desenho.
certo? Bom, espero que tenha dado para entender aí, mas a gente vai fazer passo a passo, né? Então, basicamente, eu marco as dimensões naquele meu eixo isométrico, né? As dimensões que eu vou precisar. Venho traçando paralelas, né? Traço uma paralela a essa aqui em cima, traço uma paralela a essa aqui em cima, uma paralela a essa aqui do lado, uma paralela a essa aqui, né? E paralela a essa aqui. E depois eu vou e marco os meus rebaixos, furos ou o que mais tiver, né? Então, marquei o meu rebaixo aqui, traço a paralela. Marco o meu rebaixo aqui, traço a paralela. E assim eu vou fazendo até construir e apagar, né, todas aquelas linhas que ficaram excedentes. Bom, então aqui a gente tem a forma de construção, né? Primeiro eu fui lá, tracei os meus eixos isométricos, né? E a medida, ela não precisa ser certinha. Vou traçar o meu eixo aqui, dessa forma aqui, ó. Aí eu fui lá e passei a medida para o eixo. Agora eu vou medir exatamente qual o tamanho do meu objeto, né? Largura, comprimento e altura, e vou transferir aqui para cima dos meus eixos. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, fui lá medir altura, 2,5, marquei aqui. Fui lá e medi o comprimento, 4 metros, marquei aqui. Medi a largura, 3 metros, e marquei aqui. Aí, com o uso dos esquadros, né, utilizando os esquadros, eu vou transferir essas retas, né? Então, eu tenho essa reta aqui, eu vou transferir ela para cá, só usando o esquadro, né? Pode ser com qualquer dimensão, mas eu tenho que partir desse ponto que eu marquei. Essa reta aqui, eu vou transferir ela para cá, partindo do ponto azul que eu tinha marcado aqui, que era a altura, né? Essa outra reta aqui, usando o esquadro, eu faço uma paralela aqui. Essa aqui, faço uma paralela aqui, partindo dos pontos que eu já tinha marcado. Uma paralela aqui, uma paralela aqui. Construir. Agora, essa minha representação, ela tem 2 rebaixos, então eu tenho que identificar a altura desses rebaixos. Então, eu vou marcar a altura do rebaixo aqui, 1,25, 1,25. E aqui também eu tenho, né, 1,5. Daí, eu traço uma paralela daqui até aqui. Aqui eu traço uma outra paralela daqui até aqui, outra paralela aqui. Fiz essa primeira face aqui, né? Então, essa daqui é uma das faces do meu objeto. E agora eu vou apagar e traçar as outras linhas, né, que vão ser necessárias. Então, eu tenho que traçar uma linha aqui, uma outra linha aqui, né, e medindo aí a distância, né, daqui até aqui. Uma linha daqui até aqui. Essa linha que vai desaparecer lá atrás, né? E por aí vai. E depois eu apago essas linhas aqui que não vão me servir. Né? Bom, praticando mesmo que a gente vai conseguir um bom resultado aí, né? Então, reparem no meu desenho. Aqui tem que apagar também, ó. Mas é só que eu queria mostrar para vocês o passo a passo. Então, o Marconi Ehringer, né, ele tem os vídeos desenhando passo a passo. Então, ele faz um prisma, depois ele faz um prisma com rebaixo, depois ele ensina, né,
a fazer a perspectiva isométrica a partir das vistas ortogonais que a gente viu na última aula. Então, é interessante que vocês assistam a esses vídeos para vocês verem de forma prática, né, com papel e caneta, papel e lapiseira, como desenvolver essas perspectivas, tá? Então, lá está muito bem explicado e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. Uma forma interessante de representar a perspectiva isométrica, né, de trabalhar com essa perspectiva, é traçar uma malha que vai servir no auxílio da nossa perspectiva. Então, essa malha, ela vai ter linhas inclinadas de 30 graus para essa direção e linhas inclinadas de 30 graus para outra direção. E vão se cruzar também com linhas verticais. Então, eu traço linhas verticais, depois eu traço linhas paralelas com 30 graus, depois eu traço linhas paralelas com 30 graus na outra direção e tá feita a minha malha, né? Representando essa malha, eu consigo desenhar qualquer objeto na perspectiva isométrica, basicamente utilizando essas linhas de guia. Então, vamos representar agora um objeto, né, um cubo, utilizando aí essa malha, né? Então, a gente tem aqui os nossos eixos isométricos, representei os eixos. Agora, eu vou transferir as medidas desse cubo para o meu eixo, né? Então, vou ter uma medida qualquer aqui e eu vou traçar. Uma medida qualquer aqui e vou traçar. Né? Utilizando essas linhas, eu já tenho aí as paralelas, né? Então, fica mais fácil. Nossa Senhora! Para fazer o traçado. Então, eu quero representar o cubo, né? Por exemplo, aqui, para esse caso, eu quero representar esse objeto com rebaixo. Primeira coisa que eu vou fazer é representar as dimensões desse objeto. Comprimento, altura e largura. Então, representei lá na minha malha. Depois, eu vou pegar e vou transferir as medidas do rebaixo. Então, eu fui lá e medi esse comprimento aqui para o meu rebaixo. Então, eu vou lá e traço o comprimento. Medir a altura do rebaixo. Então, vou lá e traço a altura do rebaixo. Depois, eu vou representar as linhas auxiliares, né? Que são essas linhas aqui que eu tenho na minha perspectiva. Então, vou representar essas linhas aqui. Depois, eu traço as outras linhas na outra direção. E assim, eu vou construindo o meu desenho. Depois, eu apago essas linhas que estão a mais aqui no meu desenho. Bom, pausem esse vídeo. Eu gostaria que vocês exercitassem o olho de vocês, né? A forma como vocês visualizam essas representações. Então, vocês devem me responder a qual perspectiva essas vistas correspondem. Qual dessas perspectivas? Tá? E aí vale fazer um X. Pausem o vídeo e me respondam. Bom, essas vistas correspondem à perspectiva que está representada nessa opção aqui. Por quê? Observem aqui essa vista aqui, a vista frontal, né? Ela tem uma parte íngreme, uma parte horizontal, outra parte íngreme e uma parte vertical. Então, eu tenho uma parte íngreme, aqui já não tem, né? Eu tenho duas. Aqui eu também tenho duas partes deitadas, inclinadas, o que não corresponde. Aqui eu tenho, beleza, uma parte inclinada. Aqui eu tenho uma parte horizontal, ok. Aqui eu tenho uma parte inclinada e uma na vertical. Então, eu teria que ter uma parte inclinada e uma na vertical, que é o que acontece aqui, né? E as outras vistas vocês podem comparar, né? A vista lateral esquerda e a vista superior também se referem a essa perspectiva. Um outro exercício aqui para vocês treinarem, né? E aí, nesse caso, pausem o vídeo. A resposta é essa vista aqui,
que representa, essa perspectiva representa essas três vistas aqui. Bom, agora, utilizando a malha, represente a perspectiva para esse objeto que está representado nessas vistas, né? Então, eu tenho a vista frontal, a lateral esquerda e a vista superior. Observem que é um objeto, né, escalonado, eu tenho como se fosse uma escadinha. Eu quero representá-lo em perspectiva isométrica utilizando a malha. Então, o que a gente vai fazer é, primeira coisa, né, vou traçar os meus eixos isométricos. Tá traçado aqui. Vou marcar as dimensões. Então, marquei essa dimensão, marquei essa dimensão e marquei essa dimensão. Traço as paralelas e construo esse prisma inicial. Feito o prisma inicial, eu vou traçar as linhas auxiliares que eu observo lá nas minhas vistas. Da vista frontal, eu observo essas linhas aqui, certo? Da vista superior, eu observo essas linhas aqui. E da vista lateral esquerda, eu observo essa e essa aqui que vai estar lá atrás, né? Então, basta agora trazer essas linhas para a sua posição correta. E aí, está representado aí na perspectiva isométrica. Então, novamente, eu repito, né? Aqui a gente faz só mostrando como que é, mas se vocês quiserem ver na prática, utilizando o papel, o uso dos esquadros, é interessante vocês assistirem o livro, o vídeo, né? Os vídeos que estão indicados aí do professor Marconi. E qualquer dúvida, vocês me procurem. Utilizando a malha, novamente, represente a perspectiva que representará, né, essas vistas. Então, a mesma coisa, esse exercício vai ficar para vocês treinarem. Bom, e círculos, né? Como que eu vou representar um círculo utilizando aí a perspectiva isométrica? A primeira coisa para representar um círculo, né? Ele é feito através de uma elipse que está inscrita em um losango, né? Essa elipse, ela vai tangenciar cada ponto médio dos lados do losango. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenhar a face do prisma. Essa face vai ter os lados iguais ao diâmetro da circunferência que nós desejamos. Então, fui lá e desenhei a face do meu prisma, né? Dependendo lá na vista que eu quiser. Aí, dessa face, nós vamos observar que eu tenho ângulos mais fechados do que 90 e ângulos mais abertos do que 90. Esse ângulo A é um ângulo obtuso, né, que é mais aberto. Esse ângulo C também é um ângulo obtuso, né? Já os ângulos aqui nos vértices D e B são ângulos agudos. Então, a partir dos ângulos obtusos, eu vou traçar linhas que vão interceptar o lado oposto no seu ponto médio. Então, eu traço uma linha daqui até aqui, no ponto médio, uma linha daqui até aqui, no ponto médio. A mesma coisa para esse lado de cá, uma linha daqui até aqui, no ponto médio, uma linha daqui até aqui, o ponto médio. Então, essas linhas vão partir dos ângulos que são maiores do que 90, né? E elas vão interceptar o lado oposto nesses pontos aqui que a gente vê nessa figura de cá. Aí, a partir desses pontos, eu tenho alguns vértices que são interessantes para mim. Eu tenho este vértice, que vai ser utilizado para traçar a parte da elipse aqui. Este vértice, que vai ser utilizado para traçar a parte da elipse aqui. Este vértice C, que vai ser utilizado para traçar esse lado da elipse. E o vértice A, que vai ser usado para traçar esse outro lado da elipse. E aí, a gente está representado aí a nossa circunferência, né? O nosso círculo em perspectiva isométrica. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Na prática,
o círculo ele está inscrito no quadrado, né? Vai virar um losango quando a gente estiver representando em perspectiva isométrica. E esse círculo vai ser representado, né, utilizando essas linhas que a gente traçou aí. Então, como é que eu faço? Né? Primeiro fui lá e desenhei a minha face, que tem lados iguais ao do diâmetro que eu quero representar a minha circunferência. Depois, eu pego os ângulos obtusos, né, que são o ângulo A e C, e vou traçar até o ponto médio. Para fazer isso, basta eu apoiar o esquadro de 30, 60, né, com o ângulo de 60 graus aqui na horizontal, né, e eu apoio ele numa reta horizontal, e onde ele cruzar aqui com o vértice A, eu posso já traçar aqui no esquadro, que eu vou pegar justamente no ponto médio desse segmento, tá? Então, vocês podem ou medir o segmento e marcar o ponto médio, ou trabalhar com o esquadro dessa forma, né? A mesma coisa eu vou fazer para traçar a partir do ângulo C, né? Do vértice C. Então, eu vou traçar aqui essa diagonal, né? Só chegar o esquadro para lá, até ele cruzar com o vértice C. Na hora que ele cruzar, eu traço aqui essa paralela. Então, tracei essas duas paralelas. Depois, eu vou virar o esquadro, né? Então, o ângulo 60 vai estar aqui agora. E eu vou partir do vértice A, vou traçar essa reta. E a partir do vértice C, eu traço essa outra reta que vai interceptar aqui o lado oposto do seu ponto médio. Então, estão traçadas aí as retas que vão me auxiliar no traçado dos segmentos lá, né, de círculo, né, dos arcos. Então, definido aqui o losango com as retas auxiliares, eu vou partir para o traçado dos arcos, né, das curvas. E aí, para traçar essas curvas, eu preciso definir o centro da curva, o raio da curva e onde que essa curva vai estar. E onde ela vai estar. Então, eu tenho 4 curvas para traçar. Então, as duas primeiras eu vou situar a ponta seca do meu compasso. Vou posicionar a ponta seca do meu compasso aqui. O raio vai ser essa direção, nessa dimensão, e a minha curva vai ser daqui até aqui. Então, a ponta seca está nesse vértice, no vértice C. Eu vou abrir o meu compasso desse tamanho aqui, nesse comprimento, e vou traçar esse arco aqui. Tá traçado aqui. Né? Depois, eu vou botar minha ponta seca no vértice oposto. Então, ponta seca tá de cá agora. Vou abrir, né, nesse tamanho, o raio vai ser esse. E eu vou traçar a minha curva daqui até aqui, né, dessa reta até essa reta aqui. Aqui tá o meu centro, certo? Então, tá traçado esses dois arcos aqui. Para traçar esses dois arcos menores, o que que eu vou fazer? Eu vou botar a ponta seca do meu compasso nesse vértice, vou abrir com este raio e vou traçar esse pedacinho aqui. A mesma coisa, eu vou posicionar o centro, a ponta seca do meu compasso neste vértice, né, no cruzamento dessas duas linhas. Vou abrir até esse tamanho aqui e vou traçar essa outra parte. E aí, né, essas linhas elas vão se unir aqui, tangenciando o losango. Então, aqui a gente vai fazer de forma passo a passo, utilizando a malha aí, né, de isometria. Então, vou começar traçando os meus eixos isométricos, né? Então, tracei os eixos aqui. Vou posicionar a minha face, onde eu quero representar o meu cilindro, então vai ser essa face superior aqui. Então, eu vou desenhar o círculo nessa face. Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar quais são meus ângulos obtusos, né? Que são este e este. Então, a partir desses ângulos obtusos, eu vou traçar
Na verdade, primeiro eu vou dividir na metade, né? E agora, a partir dos ângulos obtusos, eu vou traçar linhas que vão achar lá, né? Até na outra metade. Então, vou traçar uma linha daqui até aqui, uma linha daqui até aqui. A mesma coisa para o outro lado. Uma linha daqui até aqui, uma linha daqui até aqui, né? Então, definir esse vértice e esse vértice, eu tenho esses outros dois vértices aqui, que são os centros das minhas curvas. Então, primeiro vértice, traço essa daqui. Segundo vértice, traço a de lá, né? Posiciono a ponta seca de cá, abro desse tamanho aqui e traço esse arco. Vou traçar aquelas que vão interceptar do outro lado, né? Tracei, vou definir esses outros dois vértices aqui para desenhar esses arcos de cá. Então, posiciono a ponta seca de cá. Posicionei de cá, né? Quer dizer, faço esse pedaço. Posiciono a ponta seca do outro lado, faço esse outro pedaço. E como eu quero representar um cilindro aqui, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui para a parte de baixo. Fiz para a parte de baixo. Agora, onde eu tenho, né, a extremidade aqui, eu vou traçar uma vertical. Então, uma extremidade aqui também, eu traço uma vertical. Tracei as verticais. Na verdade, essa parte aqui, ela não deve existir, né, porque eu não tô vendo ela nessa perspectiva. E aí, eu apago, né, todo o resto do meu desenho que não precisar. Que eu vou apagar essa parte aqui também, porque ela ficou a mais no meu desenho. Bom, deu para entender? Se eu quiser um cilindro, né, inclinado, então eu posso posicionar a face na forma que eu quiser, né? Nesse caso de cá, a gente posicionou a circunferência na face superior. Nesse outro caso, a gente posiciona a circunferência nessa outra face de cá, né? Então, essa face aqui, que tá inclinada de 30 graus, horizontal, ou então do lado oposto, né? Invertida. Também posso representar. Bom, novamente, né, se vocês quiserem visualizar a construção dessas circunferências de forma prática, utilizando o compasso, utilizando a folha, deem uma olhada nesses vídeos, são vídeos curtos, né, do canal do professor Marconi, que ele explica detalhadamente. Pessoal, muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.